Estamos no século XXI, mas quando se trata de preconceito, lamentavelmente ainda temos sinais bem expressivos de atraso espiritual. Um dos constrangimentos que mexem conosco é admitir que ainda cultivamos lá no nosso âmago que em algum momento podemos agir de modo preconceituoso, e não importa em que área. É muito dolorido admitir que nem sempre conseguimos respeitar os outros e as suas respectivas particularidades na mais ampla acepção da palavra. Infelizmente, as manifestações de intolerância, discriminação e estereótipos ainda reinam nas sociedades humanas. Mas o que realmente significa preconceito é o conceito formado com base em julgamento próprio, ou seja, uma pessoa preconceituosa vê o mundo com os olhos que tem e o sente com seus sentidos de sua personalidade e visão de mundo. O tom depreciativo que nesses momentos ela usa provém de análise com tendência discriminatória. Então, está fazendo um pré-julgamento, sem conhecer os detalhes, e assim define algo ou alguém de acordo com a sua visão. Cada pessoa tem seus próprios conceitos, e é um direito, mas querer ou exigir que os demais pensem como ela pode causar muitos danos no meio em que vive. E o que é pior, às vezes nem questiona se aquilo é verdadeiro, simplesmente acha que é e tem como verdade. E isso nem vem ao caso, porque cada ser é livre para ser, expressar-se como bem lhe aprouver, desde que suas ações não afetem aos demais. Atitudes preconceituosas são verdadeiras doenças sociais e até morais, pois enlameiam o ambiente e ainda escancaram de forma barulhenta nossa condição inferior diante da evolução espiritual. Tanto o preconceito quanto a discriminação tem sido a causa de muitos tormentos, transtornos e sofrimentos, pondo em risco a oportunidade de progredir moralmente. Podemos definir preconceito como os sentimentos negativos direcionados a particulares grupos sociais, como negros, gays, lésbicas, etc. Porém, são muitas as formas de preconceito. Aparência, crença religiosa, diferença de idade entre casais, diferença de classe social, de cor, de raça, de cargo em empresas, enfim. Todas as pessoas carregam em si crenças estabelecidas a respeito de determinados grupos sociais, como idosos no trabalho, mulheres que ocupam cargos que no passado era comum aos homens, ou minoria étnicas. Ao longo dos séculos, tivemos formação cultural, social e religiosa muito deficiente, que temos dificuldades em conceber algumas ações até hoje. Isso devido a possuirmos ideias que foram impregnadas em nossa mente por pensamentos e ideias intolerantes e inflexíveis. Os valores foram distorcidos e carregamos convicções sem fundamento. Tudo isso está muito distante de um ideal de igualdade, fraternidade e respeito que deveria imperar, de modo geral, nas relações humanas. Os conceitos de certo ou errado estão enraizados de tal maneira que, na maioria das vezes, nem nos damos conta que estamos tendo uma atitude preconceituosa. Discriminação e preconceito andam de mãos dadas. É preciso cuidado, porque podemos ter uma atitude discriminatória que pode levar ao preconceito, ou vice-versa. O bom de toda essa história é que, conforme vamos crescendo moral e espiritualmente, vamos tendo saltos de consciência. Por exemplo, se fosse para todos serem iguais, por que fomos criados diferentes? Qual a graça do padrão? Eu não tenho que concordar, apenas respeitar, porque a vida do outro é do outro.
não me diz respeito. A originalidade existe justamente para que exista a diversidade, e ela é muito importante. Como o mundo iria evoluir em todas as áreas se não houvesse a diversidade de aptidões? Algumas pessoas usam essa frase: eu não concordo com tal coisa no outro, que seja assim ou que pense de um modo diferente do meu. Aí eu respondo: concordar com o quê? A vida é da pessoa, ela faz o que lhe aprouver, não deve nada para ninguém. Sempre que me deparo com uma situação em que eu me dou conta que estou discriminando ou sendo preconceituosa, imediatamente eu me pergunto: o que Jesus faria nesse momento? Então você pode estar pensando: mas ele era perfeito. Sim, ele era perfeito, mas não deixou a receita prontinha para nós? Amai-vos, ele disse. Em que lugar está escrito que ele teve alguma atitude injusta com alguém? Se esquivou da prostituta ou a chamou de irmã? Deixou muitos exemplos de tolerância e inclusão social. Como vamos aprender a amar se não aceitamos algo que nem nos diz respeito? A justiça sugere que se estabeleçam vínculos de respeito e de bondade com os mais diferentes biótipos que possam existir, e deve ficar acima das calamidades para que não hajam consequências infelizes. A lei de ação e reação está bem aí, e ela é bem real. Não vamos colher tomate se plantarmos alface. É importante lembrar que nosso comportamento afeta primeiro a nós. Se estamos em uma caverna escura e alguém risca um fósforo, quem se ilumina primeiro? Aquele que riscou. E detalhe, iluminou também quem estava próximo. Percebe a profundidade de nossas ações? É ilusão acharmos que estamos afetando alguém, que estamos fazendo algo para alguém. Estamos fazendo para nós, primeiramente para nós. Uma coisa leva a outra. É um conjunto de virtudes que devem ser exercitadas o tempo todo. Falamos tanto em autoconhecimento e o respeito é um dos caminhos para nos conhecermos e nos lapidarmos. Aquele que respeita elimina uma lista de defeitos que podem levar à discriminação e preconceito. Segundo o dicionário, respeito significa sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser malcriada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Estima. Sentimento que faz com que alguém não diga ofensas nem insultos. Consideração. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Apreço. Expressão de obediência diante de algo ou alguém. Acatamento, submissão, respeito às leis, à religião, a Deus. A apreensão ou sensação de medo. Aquela é uma tempestade que impõe respeito. Maneira de se tratar um assunto. Ponto de vista. Para encerrar, vamos refletir sobre tudo isso e inspecionar nossos sentimentos. Será que realmente já aprendemos a respeitar? A opinião dos outros, as leis da natureza e dos homens, as crenças religiosas, a sexualidade, o modo de se vestir, a maneira de viver, as escolhas das pessoas que nos cercam, as escolhas de nossos filhos e filhas, o modo de ser do nosso companheiro ou companheira. São tantos questionamentos e muito trabalho pela frente, se realmente desejamos ser uma pessoa melhor.